Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso ensino de física, em que o propósito de hoje é terminarmos o nosso primeiro capítulo, que nada mais é uma introdução à chamada cinemática escalar. E hoje falaremos sobre esses assuntos, gráficos e velocidade relativa. Gente, para que serve um gráfico, pessoal? O gráfico ele tem a função de visualizar de apresentar a visualização de uma relação entre variáveis. Olha esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo. Do lado esquerdo do gráfico, eu tenho uma reta vertical que ela fala de toneladas do equivalente ao petróleo, né? Vamos considerar que esses valores aí sejam relativos a toneladas de petróleo. E na reta inferior, eu tenho uma reta cronológica, que eu vejo a variação dos anos. Correlacionando esses dois eixos, eu tenho três linhas que apresentam as suas nuances, que representam a quantidade de toneladas de equivalente de petróleo que são consumidas a cada ano. Agora é o seguinte, cada uma dessas linhas, elas representam um combustível diferente. Eu tenho álcool, tenho gasolina, eu tenho diesel, né? Cada uma delas representa um combustível distinto. Mas, se por acaso estiver confuso para você, olhe somente para uma linha. O que importa é que nessas linhas você tem uma infinitude de pontos que representa a relação entre a quantidade de toneladas de petróleo daquele combustível, né, relação daquele combustível, que foi consumido para cada um desses anos. Então, quais são as variáveis envolvidas? Toneladas equivalentes de petróleo e o ano, o tempo, né? Na verdade. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente constrói um gráfico a partir de uma equação? Eu vou usar um exemplo para vocês, um exemplo de uma situação que eu vivi na década de 90, em que eu estudava lá em Marechal Hermes, e o nosso lanche predileto era o famoso Rato-Burger de Marechal, né? Era um hambúrguer bastante recheado, vinha carne, bacon, ovos, era uma maravilha, né? Então vamos lá, vamos utilizar esse exemplo e eu quero mostrar para vocês uma equação que representa o custo para cada lanche, tá? Vamos considerar um lanche envolvendo hambúrguer, refrigerante, enfim, o que tem nesse lanche não importa, né? O que importa é que é um lanche. Como é que eu vou calcular esse custo, pessoal? Eu vou pegar o valor de cada lanche, que eu vou chamar aqui, estou representando pela letra V, e a quantidade total de lanches. Multiplico esses dois valores e chego ao custo final. Agora, para lançar isso no gráfico, eu vou precisar de um chamado plano cartesiano. Um plano cartesiano nada mais é que o encontro de duas retas que são perpendiculares entre si. A reta vertical eu chamo de ordenadas e a reta horizontal eu chamo de abscissas, que seria o meu eixo X, e no primeiro caso eu tenho o meu eixo Y. Bom, o meu gráfico custo, né, pela quantidade de lanches, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou considerar que o valor de cada lanche é R$2, e aí como é que vai ser? Se eu consumo 0 lanches, né, ou seja, a quantidade Q vai ser 0, 0 vezes 2, que é o V, que é o valor unitário de cada lanche, vai dar 0. Então, meu primeiro ponto eu já marco aqui no encontro dos zeros, tanto do eixo das ordenadas, que representa o custo, e com 0 do eixo das abscissas, que representa a quantidade de lanches. Agora, se eu consumir um lanche, eu substituo o Q pelo 1, e o V vai continuar a ser 2. 2 vezes 1 vai dar 2, então o meu custo passa a ser 2 para um lanche. Eu traço uma reta perpendicular ao eixo das abscissas, que passa pelo 1, passo outra reta perpendicular ao eixo das ordenadas sobre o número 2, no encontro dessas duas retas eu formo mais outro ponto. Se eu consumir 2 lanches, que seria a letra Q, eu substituo o Q pelo 2, multiplico por 2 do valor unitário de cada lanche, 2 vezes 2 vai dar 4. Faço o mesmo procedimento que antes, uma reta perpendicular ao eixo
das abscissas, que representa a quantidade, outra reta perpendicular ao eixo das ordenadas, que representa o custo, passando pelo 4. No encontro dessas retas, eu marco um ponto. O mesmo eu faço para o consumo de 3 ou 4 lanches. Depois, o que eu faço? Eu ligo esses pontos. Ao ligar esses pontos, eu formo a chamada reta do gráfico. Tá? E assim, eu tenho um gráfico que representa aqui uma equação, a equação de custo relacionada à quantidade de lanches. Ok? Adiante, nós vamos adotar o mesmo procedimento, só que vamos considerar que o lanche agora ele passe a valer R$4. Dessa forma, eu vou continuar tendo aqui um ponto no encontro das duas retas, que representa o seguinte: se eu não consumir lanche nenhum, né, zero, eu substituo a letra Q por zero, multiplico pelo valor de cada lanche 4, né? 0 vezes 4 vai dar zero, então meu custo será zero. Já marco o primeiro ponto aqui. Se eu consumo um lanche, R$4, marco um ponto. Se eu consumo 2 lanches, custo total 8. Se eu consumo 3 lanches, custo total 12. Faço o encontro, marco os pontos, estabeleço a união desses pontos e eu formo a minha reta do gráfico. Agora vamos fazer uma comparação entre a situação anterior, esse gráfico aqui da esquerda é quando o custo do lanche era R$2, e vamos correlacionar com o gráfico que representa o custo quando o valor do lanche é R$4. Veja que há uma diferença entre esses gráficos, né? E qual é a diferença gritante, pessoal? Qual é a consequência da mudança do valor do lanche no gráfico? Perceba que na segunda situação, aqui à direita, a reta ela tem uma inclinação maior do que na situação anterior. Isso indica que o crescimento do custo ele é muito mais rápido, mais intenso do que na situação anterior, cujo valor do lanche era de R$2. Ok? Essa é a resposta à inclinação da linha do gráfico. Bom, o que aconteceu, gente? Quando eu mudei o V, ou seja, o valor de cada lanche, eu tive, por consequência, uma mudança na inclinação da linha do gráfico. Portanto, essa letra V é chamada de coeficiente angular. Por quê, pessoal? A partir do momento que eu mudo o valor de V, eu mudo o ângulo da reta do gráfico em relação ao eixo das abscissas. Tá? E vamos considerar agora uma seguinte situação. Vamos imaginar que é um final de semana, então você quer fazer um lanche lá num lugar melhorado, né? Quer ir, de repente, acompanhado, é uma sexta-feira, quer com aquela sua namorada, então você vai levar ela para um lugar mais interessante. E para onde que a gente levava elas naquela época? Era para o famoso Rato Burger com música ao vivo, né? Lugarzinho diferente, lugarzinho mais arejado, com uma música muito bacana. E tinha um artista, né? E o artista ele faz jus ao chamado couvert. Então, como é que ficaria a nossa conta, né? Ao ter que retribuir o trabalho artístico. Vamos considerar que o lanche custe R$2, o valor unitário, o valor do couvert, ou seja, o valor que cada pessoa tem que pagar, ou melhor, vamos considerar um couvert único, né? Ou seja, se numa mesa sentarem 2 pessoas, vão pagar R$2, e se nessa mesma mesa sentarem 6 pessoas, todo vai ser pago também R$2, tá? O valor do couvert ele é único por mesa, vamos considerar dessa forma. O meu gráfico agora vai ficar diferente. Veja, antes o gráfico era C, que era o custo, é igual a V vezes Q, valor de cada lanche vezes a quantidade de lanches. Vamos agora fazer um somatório, vamos ter que fazer um somatório agora, que é o U, ou seja, o valor único do couvert. O que vai acontecer? Agora, nessa situação, ainda que ninguém consuma lanche nenhum, você vai ter um custo. Por quê? Se a quantidade de lanches consumida é zero, 0 vezes 2 vai dar zero, mas ainda assim todos sentaram à mesa vão ter que pagar o seu couvert. Então, não adianta, vai ter o R$2 aqui. Então, veja, o primeiro ponto a ser marcado do gráfico não é mais no encontro das retas, mas sim onde está o número 2, tá? Por quê? Zero de quantidade de lanches vai ter um custo de R$2. A partir do momento que um lanche é consumido,
1 vezes 2 vai dar 2, mais 2 vai dar 4. Faço aquele procedimento de encontro de retas perpendiculares. Marco um ponto. Se 3 pessoas consumirem lanches, 3 vezes 2 vai dar 6, né? Mais 2 reais, o custo vai ser 8. Marco um ponto aqui. E assim por diante, estabeleço a conexão dos pontos e formo a minha reta do gráfico. Veja, qual é a situação nova aqui, pessoal? A reta agora, ela tem um novo ponto de encontro com o eixo das ordenadas. Antes, na situação anterior, esse encontro era no ponto zero, né? Era no encontro, o encontro da reta do gráfico era onde os eixos do gráfico se encontravam. Agora já não é mais. Esse encontro da reta do gráfico agora é no número 2 do eixo das ordenadas. Dessa forma, eu chamo esse número 2 aqui, ou que representa a letra U, que no caso é o cover artístico, eu chamo isso de coeficiente linear. Ele marca, eu não vou dizer o ponto de partida, mas na verdade é o ponto de encontro da reta do gráfico com o eixo das ordenadas, ok? Na situação anterior também tinha um coeficiente linear, mas o coeficiente linear, quando não tinha cover artístico, valia 0. Ok? Porque era o ponto de encontro da reta do gráfico com o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. Adiante, vamos considerar a seguinte situação. O chefe, o dono da barraca lá, deu a louca. E ele resolveu fazer o seguinte: hambúrguer de graça para todo mundo. Paga somente o cover artístico. Como é que vai ficar essa situação, pessoal? Agora o valor do lanche é 0. Não importa quantas pessoas vierem comer, o que importa é que em cada mesa vai ter que ser pago o cover artístico. Dessa forma, independente do valor de que, pode ser consumidos 1, 2, 3, 20 lanches, 20 vezes 0, que é o valor unitário, isso aqui vai continuar sendo ser 0. Portanto, o valor de C sempre será R$2. Dessa forma, a reta do gráfico ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, que representa o que? A quantidade. E vai ser perpendicular ao eixo que representa o custo, ou seja, o eixo das ordenadas, ok? E nessa situação eu digo que a linha do gráfico não sofreu nenhum tipo de inclinação, tá? O valor do custo é um valor constante, ou seja, sempre R$2. Bom, agora que nós adquirimos já conhecimentos a respeito de construção de gráficos e o que ele representa, vamos ver agora, no caso do movimento uniforme, como que isso ficaria, né? Bom, o movimento uniforme ele tem uma equação, que é essa equação aí, né? Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, né? Em que a posição inicial e a velocidade elas são constantes, que o movimento é uniforme. E t é a única variável, o tempo é a única coisa que varia, ok? Bom, essa função é uma função do primeiro grau, ou seja, todos os expoentes na equação vale 1, né? Com base nisso, o gráfico ele vai ser uma reta que vai apresentar uma inclinação. Porém, a linha do gráfico ela não vai ser algo curvo, vai ser reto, porque é uma função do primeiro grau. Assim como aquela função que eu mostrei para vocês no caso do custo de lanches, é uma função também do primeiro grau, e como vocês puderam ver, a reta ela é uma linha reta, né? A reta do gráfico ela é reta, e não é algo curvo, como também está aí apresentado nesse exemplo aí, ok? Bom, se nós considerarmos que o movimento ele é progressivo, ou seja, a velocidade é positiva, o que vai acontecer? A reta do gráfico ela vai ter uma inclinação que a gente chama de inclinação positiva, tá? A extremidade à direita dela vai estar mais acima do que a extremidade à esquerda. No movimento retrógrado, vai ser o contrário. Essa reta vai ter uma inclinação negativa, ou seja, ela vai estar voltada para baixo, tá? E por que isso, pessoal? No movimento progressivo, a velocidade ela é constante, mas a posição ela sempre aumenta. Já no movimento retrógrado, a velocidade é constante, porém negativa, e por conta disso, a posição ela sempre diminui no decorrer do tempo, tá? Agora, vamos fazer uma relação do seguinte, vamos ver, nessa variação que existe entre a posição e o tempo, se eu pegar 1
o deslocamento e dividir pelo tempo, como está aqui na figura, o ΔS dividido pelo ΔT, eu vou ter um ângulo formado pela reta do gráfico em relação a uma reta horizontal que seja traçada aqui bem no encontro dela com o eixo das ordenadas, ok? Esse ângulo aqui, a tangente dele me diz qual é a velocidade desse móvel, tá? Ou seja, se eu pegar o cateto oposto desse triângulo aqui e dividi-lo pelo cateto adjacente, eu vou ter ΔS dividido por ΔT. Com base nisso, eu vou ter a velocidade média que esse móvel está se movimentando, ok? Se por acaso essa velocidade ela aumentar, o que isso significa? Que para o mesmo intervalo de tempo eu tenho um deslocamento maior. E com certeza esse ângulo θ aqui ele vai ter um valor maior. Então, quanto maior for o valor de θ, maior vai ser a tangente de θ, isso indica que maior é a sua velocidade, a velocidade do móvel. Vamos lá para a questão 1. O gráfico da função horária S igual a V vezes T, do movimento uniforme de um móvel, é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel teve velocidade constante em metros por segundo igual a quanto? Vamos lá. Velocidade nada mais é que a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Se o móvel ele se desloca 2 metros, é o que o gráfico mostra, ó. E para o deslocamento de 2 metros, o intervalo de tempo é o quê? 8 segundos, tá? Olha, instante de tempo final, instante de tempo inicial, 8 menos 0. E a posição? Quando o instante de tempo era 8, a posição final era 2. E a posição inicial, quando o instante de tempo era 0, a posição era 0. Então, 2 dividido por 8, simplifico, vou ter 1 sobre 4, vai dar 0,25 metros por segundo. Adiante, o móvel se desloca segundo o diagrama da figura. A função horária do movimento é... Bom, espero que você procure fazer essa questão. Vou dar um tempo para você fazer. Dá um pause no vídeo e depois, assim que você terminar, verifique a resposta, ok? Boa sorte. Bom, acreditando que agora você já tenha feito o exercício, ou pelo menos tenha tentado, vamos lá para a resolução, né? Vamos considerar que a equação, vamos considerar uma equação da posição em que o eixo x ele representa a posição do móvel, ou seja, ele parte da posição 20 metros e termina na posição 0 metros, ok? A posição ela diminui no decorrer do tempo, isso significa que a velocidade é negativa, ou seja, o movimento é retrógrado, tá, pessoal? Veja só, no instante de tempo 0, né, o tempo, pessoal, é uma variável que só aumenta, não tem como voltar no tempo. Então, no instante de tempo 0 segundos, ele estava na posição 20 metros. Já no instante de tempo 10 segundos, ele estava na posição 0, perdão. Então, a sua posição foi diminuindo no decorrer do tempo, isso significa que a velocidade é negativa, ou seja, movimento retrógrado. Tá? Aplicando aquela equação em que eu tenho a relação entre velocidade, deslocamento e tempo, eu vou ter que para o deslocamento, vou ter uma posição final menos a inicial, para o tempo, instante de tempo final menos inicial, posição final 0, posição inicial 20, instante de tempo final 10, instante de tempo inicial 0. Então, vou ter menos 20 dividido por 10. O menos 20 vem por conta dessa conta aqui no numerador. Como resultado, eu vou ter menos 2, por conta disso, a velocidade é menos 2. Então, substituindo na equação horária da posição para esse móvel, eu vou ter que x é igual a 20, tá? Porque 20 é a posição inicial, menos 2, esse menos 2 representa a velocidade, vezes o tempo. Então, a resposta é letra A. No exercício 3, eu tenho a seguinte questão. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo.
em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. Vamos lá? Mais uma vez, utilizando aquela equação, que velocidade média é o quanto que o corpo se desloca no tempo, posição final menos posição inicial, instante de tempo final menos instante de tempo inicial. 8, que é a posição final, 2, que é a posição inicial. 2, que é o instante de tempo final, e 0, que é o instante de tempo inicial. 6 dividido por 2 já dá 3, resposta 3 metros por segundo, letra A. No exercício 4, tem a seguinte questão. Em relação aos gráficos dos movimentos progressivos e retrógrados, assinale o que for correto. E, mais uma vez, vou deixar para que você procure fazer sozinho, se esforce, ainda que você venha errar, dê um pause no vídeo e, posteriormente, você veja a resolução. Ok? Vamos lá. Para aqueles que tentaram fazer, eu vou analisar cada uma das alternativas, tá? Vamos lá. Na letra A, diz o seguinte, no movimento progressivo, a reta da velocidade é uma reta descendente. Isso está errado, pessoal. Por quê? No movimento progressivo, né, ou melhor, no movimento uniforme, a velocidade é constante, ela não varia com o tempo. Dessa forma, a reta da velocidade, tá? Se a gente relacionar o gráfico velocidade por tempo, como a velocidade é constante, lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, em que o custo de lanche era constante? Não importa a quantidade de lanches que você venha consumir, basta pagar somente o que houver. Ali você tem um gráfico cuja reta dele é constante, ela é paralela ao eixo das abscissas. No caso de velocidade em relação ao tempo, como a velocidade é constante, você vai ter um gráfico da mesma forma. Um gráfico cuja linha, a reta do gráfico, a reta dele vai ser horizontal, ou seja, vai ser paralelo ao eixo do tempo. Tá? Que na verdade é o eixo das abscissas. Letra B. No movimento regressivo, a reta da velocidade é uma reta ascendente. A resposta é a mesma, tá, pessoal? Nesse caso, o movimento é uniforme, a velocidade é constante, então a reta não vai ter inclinação. No movimento regressivo, o gráfico de posição em função do tempo, veja, gente, já tem uma diferença. Nas letras A e B, das alternativas A e B, estava se falando do gráfico velocidade por tempo. Na alternativa C, está se falando do gráfico posição por tempo, é um outro gráfico, tá? E na alternativa C, diz que esse gráfico é uma reta ascendente, ou seja, no movimento regressivo, o gráfico posição em função do tempo é uma reta ascendente. Errado. Nesse tipo de movimento, a velocidade é negativa, ou seja, os valores da posição sempre diminuem. Dessa forma, a reta não é ascendente, sim descendente. Na letra D, no movimento progressivo, o gráfico posição em função do tempo, mais uma vez, é uma reta descendente. E a resposta também é errado, porém o entendimento é o inverso do que está na alternativa C. Como a velocidade é positiva, os valores de posição sempre aumentam. Dessa forma, a reta é ascendente. Restou a alternativa E, que é a correta, que diz que no movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo X e encontra-se acima do eixo das abscissas. Isso está correto, como a velocidade é constante, ela é positiva, a reta ela não tem inclinação e ela vai ser realmente paralela ao eixo das abscissas, ok? Continuando. Gráfico velocidade por tempo, como eu já falei para vocês, é um gráfico cuja reta é constante, tá? O que tem de novo agora para a gente, pessoal, é que se você for estabelecer um intervalo de tempo e achar a área abaixo da linha do gráfico, tá? O que é a área abaixo da linha do gráfico? A partir do momento que você estabelecer um intervalo de tempo, né, você traça duas retas perpendiculares ao eixo do tempo, e nessa figura geométrica que é formada, você tem a área do gráfico, tá? Velocidade por tempo. Essa área, pessoal, ela vai me dizer o quanto que o corpo se deslocou. O valor numérico vai te dizer o quanto que houve de deslocamento desse objeto, ok?
O gráfico da velocidade por tempo no movimento uniforme, como foi dito, ele é um gráfico cuja reta ela é sem inclinação, só que no movimento retrógrado, essa reta ela vai estar na parte negativa do eixo das ordenadas, tá? Porque o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. E se por acaso você quiser ter o mesmo entendimento para o movimento progressivo, basta entender que, como a velocidade é positiva, então ela vai ter que estar na parte positiva do eixo das ordenadas, porque o valor dela é positivo, ok? Vamos lá, vamos falar agora sobre velocidade relativa, ou seja, velocidade de um corpo em relação ao outro. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você esteja num carro, em um movimento numa estrada, e ao seu lado esteja um outro carro, em que a velocidade dos dois em relação a um poste, por exemplo, a velocidade seja a mesma. Os dois estejam 100 km por hora. Quando você olhar para esse carro, a sensação que você vai ter é que, é lógico, né, se você desconsiderar o vento, se você desconsiderar tudo que está ao seu redor, é como se aquele carro não estivesse se movimentando em relação a você, porque ele não está se afastando. Lembra daquelas nossas primeiras aulas em que a gente tratou sobre a ideia de que movimento e trajetória são coisas que dependem de um referencial? Pois é, nesse caso que eu estou apresentando para vocês, a partir do momento que tem um veículo trafegando ao seu lado com a mesma velocidade, é como se um estivesse parado em relação ao outro, né? A velocidade desse outro fosse zero. Agora vamos analisar situações diversas, quando eu tenho veículos andando no mesmo sentido, com velocidades diferentes, veículos andando em sentidos opostos, sendo que numa situação eles vão um ao encontro do outro, e na outra situação eles se afastam, né? Ou seja, um vai no sentido contrário do outro. Tá? A primeira coisa que você tem que gravar é o seguinte, pessoal, a equação básica para você identificar a velocidade relativa entre os dois corpos móveis é essa que está aqui. Ó. VR, que é a velocidade relativa, vai ser a velocidade do corpo do móvel 1 menos a velocidade do móvel 2, tá? É interessante que o V1 seja o maior valor de velocidade, tá? Para que esse resultado seja um resultado positivo, ok? Vamos considerar que eu tenha dois veículos que estão trafegando no mesmo sentido. Esse veículo A tem uma velocidade de 20 metros por segundo, o veículo B tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Qual é a velocidade relativa entre eles? Eu vou pegar o 30, que é o maior valor, e vou subtrair do 20, que vai dar 10 metros por segundo, ok? Então, uma pessoa que esteja no carro A vai enxergar o carro B se afastando dela 10 metros por segundo, ok? Se por acaso eles estiverem em sentidos opostos, independente de um estar ao encontro do outro, se aproximando ou se afastando, a equação é a mesma. Vamos imaginar que um tenha 20, o outro vai ter 30, só que aqui no caso vai ser menos 30, porque se o sentido positivo for para a direita, o que se movimenta para a esquerda vai ter velocidade negativa. Então, eu vou pegar 20, que é o maior valor, 20 é maior do que menos 30, menos o menos 30, menos com menos vai dar mais, o resultado disso vai ser 50. Ou seja, alguém no veículo A vai enxergar o veículo B se aproximando dele a 50 metros por segundo. No exercício 5, eu tenho 3 corpos aí, A, B e C, cada um com as suas velocidades. E a questão é a seguinte, todos os corpos abaixo, movimentos com seus respectivos valores de velocidade em relação às estrelas fixas no céu. Encontre o valor das velocidades D. Na letra A velocidade do corpo A em relação ao corpo B, e nas outras letras tem a relação entre os outros corpos, entre o movimento dos outros corpos aí. Vamos lá. No primeiro caso, pessoal, para saber a velocidade do corpo A em relação ao corpo B, eu vou fazer uma subtração entre os valores de velocidade. Eu vou pegar o maior valor de velocidade, que no caso é o de B, e vou subtrair pelo valor de A, que é 5 metros por segundo. Os dois estão no mesmo sentido, então vai ter 8 menos 5, vai dar 3 metros por segundo. Na letra B, é a velocidade do corpo A em relação ao corpo C.
Vou pegar o maior valor, que é o do corpo A, 5, e vou subtrair de menos 4, que é a velocidade do corpo C. 5 menos o menos 4 vai dar 5 mais 4, 9 metros por segundo. E aí, eu peço para que você dê um pause no vídeo e tente fazer as letras C e letra D sozinho. Acredito que você já tenha feito. Então, vamos lá. Na letra C, é a velocidade do corpo B em relação ao corpo C. O maior valor é 8. 8 menos o menos 4. Menos 4 é a velocidade de C. Vai dar 12 metros por segundo. No caso da letra D, eu vou ter 8 menos o menos 4. 8 é a velocidade de B. E vai dar um resultado igual ao que está na letra C, né? Os dois estão se aproximando numa taxa de 12 metros por segundo. No exercício 6, eu tenho dois veículos, A e B, que trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações horárias, cujas unidades são expressas no Sistema Internacional de Medidas. Isso quer dizer que para a posição, para deslocamento, a unidade é metros, para tempo em segundos e para velocidade, consequentemente, metros por segundo, ok? Ao analisar esses movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos em quilômetros por hora, agora já não é mais Sistema Internacional de Medidas, vale quanto? Então, vamos lá. Vamos pegar a equação horária dos corpos A e B e vamos identificar as velocidades de cada um deles. No caso do móvel A, a velocidade é 10 metros por segundo e de B, menos 30 metros por segundo. A velocidade relativa vai ser a velocidade de um menos do outro, sendo que eu vou começar a resolver essa equação com o maior valor, que será 10 menos o menos 30. Ou seja, a velocidade relativa é de 40 metros por segundo. Mas tem que tomar cuidado, porque a resposta é em quilômetros por hora. Então, não posso sair marcando 40, senão vai dar errado. Tenho que transformar 40 metros por segundo em quilômetros por hora. E eu faço isso multiplicando por 3,6 e chego à resposta que é 144 quilômetros por hora, que é a letra E. Adiante, vamos falar sobre questões de encontros. Mas não esse tipo de encontro que está na figura. É encontro de dois corpos. Como que eu identifico? Um instante que dois corpos vão encontrar caso eles estejam se movimentando um ao encontro do outro, né? Independente de eles terem mesmos sentidos ou sentidos opostos, né? Gente, vamos lá. O que significa encontro, pessoal? Encontro significa que dois corpos vão ocupar a mesma posição no espaço, tá? Portanto, matematicamente, para que eu faça isso, eu tenho que identificar a equação horária da posição desses dois corpos e, a partir disso, eu vou igualar a posição deles, a posição final deles. Nessa circunstância, eu tenho a posição de encontro. Então, vamos lá. No exercício 7, considere que nas situações abaixo, que a distância entre os corpos seja de 50 metros e o módulo de suas velocidades seja 20 metros por segundo para o móvel A e 10 metros por segundo para o móvel B, qual será o instante e a posição de encontro, né? Considere a posição inicial de A com valor nulo. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, vou analisar o corpo A, entendeu? Eu vou identificar qual é a equação horária da posição para o móvel A. A sua posição inicial vai ser 0 metros, a sua velocidade 20 metros por segundo, consequentemente, a sua equação horária vai ser SA, que é a posição final de A, vai ser igual a 20 vezes ΔT. Vou fazer o mesmo para o móvel B, que é o rapaz que está correndo ao encontro do carro. A sua posição inicial será 50 metros, a sua velocidade vai ser menos 20 metros, ele está se movimentando no sentido ao que eu considerei como positivo, né? O movimento dele é retrógrado, então será menos 20 metros. Consequentemente, a sua equação horária da posição será 50 menos 20 vezes ΔT. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar as equações, vou igualar as posições finais, porque o encontro ocorre quando as posições finais são as mesmas. E aí eu vou ter 20 vezes ΔT, que é a equação horária de A, vai ser igual a 50 menos 20 vezes ΔT, que é a equação do móvel B.
Vou jogar o menos 20 para o outro lado, vai realizar uma operação de soma, 50 fica no segundo lado da equação, 20 vezes t mais 20 vezes t, dá 40 vezes t, isso vai ser igual a 50. Passo 40, que está executando uma multiplicação para o outro lado, ele vai dividir. 50 dividido por 40 vai dar 8. Ou seja, em 8 segundos ocorrerá o encontro do veículo com a pessoa. Adiante. Vamos considerar agora que eu tenha dois trens. Um trem de passageiros e um trem de carga. A distância entre a frente desses dois trens é de 400 mais 600 metros. 400 metros a distância da frente do trem de passageiros até o desvio. Esse desvio ele tem que ser utilizado pelo trem de carga, trem esse cuja frente está numa distância de 200 metros em relação ao desvio. O desvio ele deve ser utilizado pelo trem de carga antes que o trem de passageiros encontre com ele. Porque se por acaso ocorrer o encontro do trem de carga com o trem de passageiros, haverá uma colisão. Então, o trem de carga ele tem que entrar o quanto antes nesse desvio para que essa colisão não aconteça. E a pergunta é o seguinte: qual é o valor máximo de velocidade que o trem de passageiros deve ter para que não haja essa colisão? O tamanho do trem de carga é de 50 metros, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu vou analisar o trem de passageiros. Primeiro, vou achar a sua equação horária da posição. A posição inicial dele, 0 metros, e eu não sei a sua velocidade, é o que eu quero achar. Portanto, a equação horária dele vai ser essa, STP, que é a posição final do trem de passageiros, igual a V vezes VTP, né, que é a velocidade do trem de passageiros, vezes o delta T. Vou fazer o mesmo para o trem de carga, em que a sua posição inicial é 400 mais 20 mais 50 metros, ou seja, 650. Agora, por que tenho esse 400 aqui somando, né? Veja, a distância entre a frente deles é de somente 600 metros. Por que será que eu acrescentei esse 50 aqui? É porque é o seguinte, pessoal, para que não haja colisão, é preciso que todo o trem de carga desvie da rota, inclusive a parte posterior dele. Não adianta, quando o trem de passageiros estiver passando pelo desvio, só a frente do trem ter passado, senão a colisão vai ocorrer entre a parte anterior, a parte da frente do trem de passageiros, com o meio do trem de carga. Isso não pode acontecer. Então, por isso que eu tenho que somar 50 aqui, que é a distância da frente do trem de passageiros até o final até a parte posterior do trem de carga. Sua velocidade é de menos 10 metros por segundo, o movimento é retrógrado. Com base nisso, eu tenho a equação horária da posição para o trem de carga, 650 menos 10 vezes ΔT. Em quanto tempo a parte posterior do trem de carga entrará no desvio? Quanto tempo a parte posterior do trem de carga vai levar para entrar nesse desvio, né? Ou seja, ela vai trafegar 250 metros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação horária da posição para o trem de carga e vou achar o ΔT, colocando 250 metros a posição final para o trem de carga, da parte posterior do trem de carga, né? Então, isso vai me dar o quê? 250 é igual a 650 menos 10 vezes ΔT. Passo o ΔT para lá, para o outro lado, para que ele fique positivo. Passo 250 para cá, e eu vou ter essa conta aqui. 10 vezes ΔT é igual a 400. O meu ΔT vai ser 40 segundos. Ou seja, eu vou ter 40 segundos para que a parte posterior do trem de carga passe pelo desvio. Qualquer tempo superior a isso, já não vai ter mais colisão entre os trens. Se eu igualar as equações, a equação horária da posição para o trem de passageiros e para o trem de carga, eu vou ter isso daqui, ó. VTP vezes ΔT é igual a 650 menos 10t. E uso o tempo de 40 segundos, que é o tempo em que é o último instante de tempo
em que ainda pode ter colisão entre os dois trens. Passou de 40 segundos, já não tem mais. E aí eu vou desenvolvendo a conta e chego a esse valor aqui, 6,25 metros por segundo, que é a velocidade máxima que o trem de carga pode ter. Se o trem de carga tiver uma velocidade maior do que essa, ele vai chegar em menos de 40 segundos no desvio e vai ocorrer a colisão. E para a gente finalizar, eu tenho agora um índio que dispara uma flecha contra uma presa. A presa está a 14 metros de distância do índio. E nesse instante, a presa foge. A flecha está a 24 metros por segundo e a presa está a 10 metros por segundo, ou seja, a presa será pega pela flecha. Então, a questão que é a seguinte: quando que a flecha vai atingir a presa? Ou seja, quando que vai ter um encontro entre elas? Eu vou deixar você resolver sozinho durante o tempo, dar um pause no vídeo e boa sorte. Considerando que você já fez o exercício, eu vou te mostrar duas maneiras de você resolvê-lo. A primeira maneira é aquela maneira que eu acabei de apresentar para vocês, ou seja, utilizando a equação horária da posição para os dois corpos. Para a flecha, posição inicial 0, velocidade da flecha 24 metros por segundo, eu vou ter essa equação horária aqui, SOF, que é a posição, na verdade seria SF, perdão, né? Posição final da flecha vai ser 24 vezes ΔT. Vou fazer o mesmo para a presa. Também aqui eu cometi um erro, ela para botar SP, né? E 14 é a posição inicial da flecha e 10 é a posição da presa. É positivo porque a presa está correndo no mesmo sentido que a flecha. Igualo as equações, 24 vezes ΔT de um lado, 14 mais 10 vezes ΔT do outro, né? Jogo 10 vezes ΔT para o outro lado, subtraindo, coloco o ΔT em evidência. Vou ter 24 menos 10, que vai dar 14. Passo 14 para o outro lado dividindo, eu vou ter que o ΔT é de 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo, a flecha irá atingir a presa. Agora tem uma segunda maneira de se fazer, que é utilizando a velocidade relativa entre ambos. Eu posso considerar que, por exemplo, a presa está parada e a flecha está se movimentando na velocidade relativa entre eles, né? A velocidade da flecha em relação ao corpo externo a esse sistema parado é 24 metros por segundo, a da presa é 10, a velocidade relativa vai ser 24 menos 10, 14 metros por segundo. Ou seja, em relação à presa, a flecha se movimenta a 14 metros por segundo. Se eu considerar que um está parado e o outro está em movimento a 14 metros por segundo, eu posso criar a seguinte equação horária da posição. 14 metros, que é a distância entre eles, tá? É a posição final. S0 é a posição inicial, que vai ser 0. V vai ser a velocidade relativa. E nisso também chegou ao resultado de ΔT igual a 1 segundo, que é a velocidade que a flecha irá atingir a presa, né? Ou seja, a flecha vai levar 1 segundo e não 14, perdão aí. Ok? Bom, pessoal, termino por aqui. Espero que eu tenha contribuído no aprendizado de vocês e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.